Tá começando mais um Te Contei comigo, Camila Preto, e com a Cíntia Requena. Te contei histórias de vida. Essa terceira temporada que tá nos enchendo de alegria com tantas histórias gostosas para dividir com vocês. E hoje nós temos uma convidada que é filha de agricultores, filha do Movimento Sem Terra, fisioterapeuta intensivista. Ela disse uma frase que me chamou muito a atenção. Cheguei à universidade porque sou filha do MST. Hoje com a gente, Bruna Maria Valsoler, 30 anos, muito obrigada. Vai contar um pouquinho pra gente de toda essa história como filha do MST, mas também como fisioterapeuta intensivista que sobreviveu a uma pandemia aí. Tem muita coisa que ficou desse período, né? Com certeza. Uma das coisas que eu acho mais importante e que eu aprendi ao longo desses 30 anos é que a gente não pode ser rotulado, né? Então, eu sou muitas... Mas, no final das contas, eu sou a Bruna. E é isso que eu quero que as pessoas conheçam de mim, né? Como tu falou, eu sou filha de agricultores. Eu venho de uma região do Alto Uruguai, Val Grande, eu nasci lá. Os meus pais eram filhos de agricultores. Ao longo dessa minha infância, eles começaram a perceber que, dentro dos propósitos que eles queriam para a vida deles e para os filhos, né, para mim e para o meu irmão, que eu tenho um irmão, que eles achavam mais válido voltar para o campo, né? Porque nesse início de vida a gente morava na cidade. O meu pai pensou em algumas possibilidades, né? Fazendo o quê? O teu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava numa cooperativa de laticínios. E a tua mãe era dona de casa? A minha mãe era dona de casa, isso mesmo. A história deles começou na terra, né? Uma história muito humilde, mas que vinha da terra. Então, meu pai acabou fazendo uma proposta para o meu avô paterno de voltar a trabalhar com ele. Naquele momento, meu avô achou que não era tão prudente também, porque são vidas diferentes sendo unidas, né? Os meus avós maternos já estavam assentados pelo MST, isso foi início dos anos 2000. Os meus avós maternos foram para o acampamento mais ou menos em 96, 97. A gente foi visitá-los num final de ano. E o meu pai entendeu que aquilo podia ser o propósito de vida para nós, para nossa família, né? Então, ele e minha mãe, início dos anos 2000, na verdade, que foi janeiro de 2001, se mudaram para o acampamento do MST. Então, primeiramente, foi para o acampamento a minha mãe e meu irmão, e o meu tio, que é o irmão da minha mãe mais novo. Eu fiquei com o meu pai porque eu estava em idade escolar. Eu tinha 7 anos, eu já estava na terceira série. Eles acharam melhor que, neste primeiro momento, eu ficasse ali para seguir estudando. Só que, para uma criança de 7 anos longe da mãe, não é uma realidade muito fácil. O meu pai trabalhava durante o dia, então eu acabava ficando boa parte do tempo mais sozinha. E aí, em julho deste ano, eu acabo indo para acampamento, né? E a realidade de acampamento, embaixo de um barraco de lona. Pois é, isso eu acho que vai ser... A gente vai chegar aí, que é acho que a maioria de nós não tem essa realidade, né? E eu vou te fazer, talvez, perguntas que sejam bobas da tua rotina, porque eu não faço ideia como é que é. Eu nunca fui a um assentamento. Então, né, eu não sei qual é o teu conhecimento dessa realidade, que às vezes é uma realidade permeada por muito preconceito, que eu acho que a gente também vai trazer aqui. A importância da gente tá tendo essa conversa, não tem um pré-julgamento, não tem um pré-conceito, né? Ela é uma conversa... Para busca de um entendimento. Para busca, exatamente. Né? Porque eu digo assim, uma coisa é a gente ter opinião sobre. E a outra é quem viveu aquilo. E essa é o mais próximo da verdade daquela situação. Né? Porque a verdade é relativa, não existe uma verdade absoluta. Então, é muito mais para um entendimento, para um olhar de acolhida, para um olhar de compreensão do que qualquer outra coisa. Porque sim, existe os preconceitos e existe quem acolhe esse movimento, né? Então, ele é bem polarizado, eu acho até, inclusive. Mas eu adoraria compreender um pouco mais desse mundo. E o teu pai foi contigo? Não, o meu pai ficou. Quando a gente mora no acampamento, a gente tem poucas possibilidades de retorno financeiro. Então, às vezes tem algumas frentes, mas isso são temporadas, né? Então, às vezes a gente é liberado para fazer esses trabalhos. Então, naquele momento, a gente entendeu que sim, iríamos... A minha mãe faria essa frente de ficar no acampamento e o meu pai seguiria no trabalho dele para nos dar uma estabilidade e a gente ganha... tem um custeio de comida, né? Que é feijão, arroz, leite...
e azeite. Mas carne, outras miudezas, tu precisa ter dinheiro para comprar. Então, naquele primeiro momento, foi pensando nisso, assim. O primeiro ano nosso no acampamento, ele ficou ainda trabalhando, guardando um dinheiro, para que os próximos anos a gente tivesse essa renda para comprar essas coisas e nunca faltar a comida dentro da nossa casa, que a partir daquele momento em que eles tomaram essa decisão, era a lona preta, né? Eu acho interessante falar coisas pequenas, assim. A minha cama era uma tarimba. O que é tarimba? É como se fosse aqueles quadradinhos da cama, só que alto. Tu fixa madeiras no chão. É a madeira pura. Isso, tu fixa ela alta, assim, como se fosse esse suporte de baixo. Com outras madeirinhas e o colchão vai ali em cima. O fogão, ele é feito de barro, com uma chapa. Então, essas coisas eu acho que são coisas pequenas que precisam ser vivenciadas para além do que se é dito, ou nas redes sociais, ou na mídia, ou por outras pessoas. Eu acho que essas coisas pequenas fizeram de mim uma pessoa muito diferente do que eu poderia ter sido. Então, por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha do MST, e eu tenho muito orgulho da decisão dos meus pais, porque eu acho que foi uma virada de chave para a gente olhar coisas pequenas com um olhar diferente, um olhar mais bonito, valorizar mais, sabe, essas coisas. Então, eu acho isso extremamente lindo. Antes de ir pro acampamento, tu tinha a tua cama. Sim. E aí, tu perdeu a tua cama. Justamente. E aí, tu, numa realidade de um retrocesso, tu pôde olhar para aquela vida que tu tinha como uma coisa mais nobre. É sobre isso, assim? É essa... É sobre isso. Eu tinha um quarto que era lindo, que era decorado. Eu tinha uma casa que era grande. Eu tinha vínculos, relações de amizade da infância. Foi tudo isso que ficou ali. Eu não deixei ela para trás, ficou ali. E a gente foi seguir a nossa vida quanto família, assim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente nunca perdeu. Essa coisa de unidade familiar. A gente sempre teve muito unido, independente de, no primeiro ano, meu pai ter ficado longe. A gente sempre fez daquilo ali a família. Eu não vou dizer que eu não sentia falta e que depois isso não refletiu o fato de eu não ter, boa parte da minha infância, um quarto só meu. Talvez isso a gente sente, mas conforme a gente também vai amadurecendo, a gente vai percebendo que aquilo ficou na minha essência. Me fez... talvez olhar outras adversidades da vida com um olhar mais nobre, mais terno. Eu acho que essas vivências do dia a dia, de viver no coletivo, o quanto isso não te amadurece para outras coisas da vida lá na frente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que idade tu tinha quando tu fez essa transição? 7 anos de idade. E aí, sim, tem essa lição de vida que não tem como a gente precificar um troço desse. E trauma? Algum trauma que tu acha que isso possa ter te causado? Não. Não? Porque é interessante, porque uma criança de 7 anos, uma compreensão, quanto à unicidade familiar, eu acho que ela é importante nessas horas, assim, Sim, né? porque tu Eu acho vivia que uma isso é realidade por estrutural. 7 anos que mudou, né? Eu entendo, tu poderia ter várias dificuldades nisso e não tem. Eu tenho uma dúvida, por que escolher ir pro MST? Eu sei que teus avós maternos estavam lá, né? Em que circunstâncias eles resolveram ir pra lá? E não seguir outra coisa? Em que momento se dá essa escolha? Não, olha, minha esposa e meus 2 filhos vão para o MST, vão viver essa realidade agora e essa luta, ou não? Porque poderia ser outra coisa. Me explica um pouquinho, assim. Isso é uma coisa que muito mais fácil seria o meu pai e minha mãe respondendo, né? Mas do que eu escutei, do que a gente compartilhou. A realidade da compra da terra era muito distante. Naquele momento não se tinha poder aquisitivo para chegar neste lugar de comprar. A ideia era voltar a viver e a produzir na terra que o meu avô tinha. Essa proposta, naquele momento, tenha sido muito dolorido para o meu avô e também para o meu pai ter escutado que não era possível. Eu acho que ela serviu de um propósito. Talvez eu tenha esse jeito de olhar as coisas por um propósito. Ele também abriu mão de uma casa própria, de um carro próprio. Mas que aquela casa e aquele carro, naquele período, não era valorizado o suficiente para dar entrada e comprar uma terra. Naquele momento, ele tinha quase 30 anos de idade. Ele também abriu mão de uma história de vida que ele tinha construído até ali. A minha mãe também abriu mão. Ela assumiu a responsabilidade de ir para aquele lugar totalmente diferente, com um filho.
e sem o marido. Parece louco, eu vou usar essa palavra, dizer que a gente se manteve extremamente unido neste momento, porque a gente fisicamente estava separado. E não tinha celular para se comunicar, para se ver. Não tinha luz elétrica no acampamento. Não tinha água encanada. Como fazia? A água, os acampamentos, estrategicamente, eles são pensados para estarem num lugar próximo de água. Tá certo falar acampamento, né? E, Movimento é acampamento. Quando tu está embaixo do barraco de lona, tu estás acampado. Tá. A partir do momento que tu tem a conquista da terra, tu estás assentado. Assentado, tá. E nesse acampamento se divide famílias, várias famílias no mesmo barraco de lona ou é Não. dividido por famílias? Cada família tem o seu a barraco sua. de lona. As formas de organização, que eu acho isso sensacional. Tu tem um núcleo de base, então tu tem um grupo de pessoas, e neste grupo de pessoas tu vai ter uma pessoa que é responsável por cuidar da saúde, uma pessoa que vai ser responsável por cuidar da higiene, uma pessoa vai ser responsável por cuidar da segurança. Cada uma tem a sua equipe. Nas equipes, a gente tem um outro processo de organização. Eu vivo num acampamento, mas higiene é primordial. Então, tem uma pessoa que é responsável por manter o ambiente limpo, organizado. Uma pessoa daquele núcleo, né? Uhum. Quando tu fala em 500, 600 famílias, provavelmente cada núcleo, eu não me lembro agora, 20, 30 famílias ou 10. Então, era organizado assim. Uma pessoa que é responsável pela questão de saúde, porque sim, as pessoas ficam doentes. É isso que eu ia te perguntar. Então, tem um espaço onde se trabalha muito com plantas medicinais, com florais. E em um momento mais crítico, né, se precisa deslocamento, se é deslocado essas pessoas, né, para um hospital. A partir do momento que eu vou para o acampamento, eu passo a estudar dentro de uma escola. Os educadores são pessoas comuns, não necessariamente com um curso de magistério ou com uma faculdade de pedagogia. Então, a minha mãe era professora das séries iniciais até terceiro ano. E isso foi reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. Então, tu seguiu estudando. Segui estudando dentro do acampamento. Tu comentou, né, que parte do alimento, alimento básico, né, azeite, arroz, feijão e leite, são subsidiados. Da onde que vem esse sustento até para subsidiar isso? De onde vem o sustento dentro de um assentamento, de um acampamento? Do acampamento, a gente faz essas frentes, né, para essas coisas. E a cesta básica é a cesta básica que vem do governo, né? Assim como se é dado nas comunidades. Hoje tem o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. Esses programas que fazem o custeio de cesta básica para as pessoas que não têm... E tu pode morar no acampamento e trabalhar fora? Não. Na época, eu não posso falar por hoje, tá? Na época, a gente, quando tu estás interno dentro do acampamento, tu não sai para trabalhar fora. Então, por isso também que no início meu pai não foi, né? Ele ficou trabalhando fora. E como é que foi esse processo? Até então tu tá com 7 anos e vocês tiveram um pedaço de terra assentado? Sim, a gente teve em 2006, final de 2006. Então foram quase 6 anos de acampamento. Neste processo, o meu pai foi liberado para fazer um trabalho juntamente com o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. E a gente foi deslocado para Erechim, que é uma cidade ali do Alto Uruguai também, muito próxima da nossa terra natal. E boa parte deste restante ali, acho que os últimos 3 anos até a gente ser assentado, a gente mora ali na cidade, né? É neste momento, que eu já tenho uns 9 anos de idade, que eu inicio esse contato mais próximo com o preconceito também. Porque tu é uma criança de 9 anos. As crianças, elas já são ou pelo físico, ou pelo jeito de falar, ou por essas questões bastante estigmatizadas, né? E eu era uma criança que estava vindo de uma outra realidade, né? De um barraco de lona. Que sim, talvez isso eu tenha sentido um pouco, essa transição de sair da escola itinerante para uma escola tradicional. Eu fui uma criança que sempre me cobrei muito. Então, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já tinha traços muito fortes de necessidade de perfeição. Então, eu tinha que ser perfeita, principalmente na escola. Eu entrei com 5 anos na primeira série, porque eu já sabia ler e escrever. Eu não podia, em momento algum, diminuir aquele nível que eu já tinha apresentado. Então, eu passei toda essa minha infância exigindo de mim esse nível de perfeição. Então, para mim, foi muito difícil esse retorno. Inicialmente, tu não acompanha os teus colegas. E na minha cabeça eu tinha que seguir sendo perfeita. Sim, e tem um gap de aprendizado aí. Tem. Porque assim, a gente tá lidando com
pessoas que com muita nobreza foram lá te ensinar, mas elas não tinham, né? E criança é implacável, né? Eu digo, não adianta, porque a gente educa, mas a criança ela é muito transparente. É uma lida para ti, uma criança de 9 anos fazer essa transição. Da onde eu venho para essas crianças, né? Ali começou muito do meu processo de busca para ser aceita. Se eu falasse que eu era sem terra, e às vezes eu nem falava porque eu tinha medo. Não era porque eles já estavam negando a minha presença. Eu tinha medo de dizer por medo do preconceito. De ser excluída, né? E eu sentia que eu estava precisando ser reinserida naquele lugar que para mim já não era íntimo, né? Ao mesmo tempo que eu lidei com esse preconceito, porque eu não dizia explicitamente que eu era sem terra, mas tinha-se o preconceito já enraizado nas pessoas, inclusive em professores. E aquilo também me batia. E me batia, eu não conseguia ficar silenciada naquilo. E aí eu começo também em sala de aula, uma criança tem embates com os professores, de dizer, não, eu sou muito mais do que tu tá falando, porque o que tu tá falando não condiz com o que eu já vivi. Mas eu era uma criança de 10, 11 anos de idade. E eu tava tendo que me colocar naquele lugar. De romper este medo, de mostrar que eu era sem terra. O preconceito, ele tá ali. O que tu tem que fazer a partir daquilo ali é a tua conquista. Eu sentia que eu precisava conquistar aquele espaço. O quão aquilo foi saudável para mim, eu também não sei. Mas eu acho que me fez forte. Por isso que é uma trajetória da qual eu me orgulho, né? Depois daquilo a gente foi assentado em 2006, né? Em Joia, que é onde os meus pais moram atualmente, meus pais e meu irmão. E eu ali vivi um curto espaço de tempo. Eu desfrutei pouco daquilo ali, daquela conquista. É um pouco injusto dizer que eu desfrutei pouco, porque eu ainda desfruto daquela conquista, né? Mas a terra em si, fisicamente a terra, aquele espaço, o que eles construíram em cima daquilo, o que eles estão se tornando a partir daquilo, talvez eu tenha conquistado pouco. Isso eu vou essa pergunta que eu vou te fazer. Para eles, o problema se resolveu depois do assentamento? Foi uma coisa, ou era uma ilusão, ou era real mesmo? O que acontece, porque a gente não tem noção, né? Do que acontece depois desse processo de assentamento. A luta pela terra hoje trouxe para nossa família muitos frutos. O meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, a minha mãe igualmente. E eles sempre souberam o que eles queriam fazer com a terra. E eles queriam produzir. Eles queriam uma melhor qualidade de vida para os filhos que eles tinham. Eu acho que o que eles não sabiam quando eles foram para o acampamento e quando eles se juntaram ao MST, é que eles também, para além da terra, teriam uma virada de vida. Quando a gente está inserido neste lugar, a gente aprende muito mais sobre relações, sobre preconceito, sobre gênero. Essas lutas que o MST, isso é uma coisa importante, o MST é muito mais do que a luta pela terra. Então, a gente luta para que o filho do pobre chegue na universidade, para que consiga a mulher se colocar no lugar que é nosso. Para que a gente não tenha preconceito, racismo, homofobia. Então, essas lutas, elas precisam ser vistas. A gente fala disso muito na comunidade, hoje, né? Mas a gente já falava disso lá na década dos anos 90 e 2000. Então, acho que para os meus pais, que eram agricultores, vindo de uma região muito conservadora, isso foi uma virada de chave. Então, eles conquistaram a terra, mas eles conquistaram uma bagagem de vida e desconstruíram muitos preconceitos. Porque eles vieram de uma realidade onde a mulher era criada para casar e ter filhos. Eles trouxeram isso para mim e para o meu irmão, onde a gente pudesse ter exatamente os mesmos direitos dentro da nossa casa. E de que é isso que a gente vai lutar fora também. Hoje eles têm a terra. O meu pai sempre soube que queria trabalhar com leite, né? Ele já trabalhava com leite antes, né? Só que, mentalmente, aquilo não era o que ele queria. Ele queria mais daquilo. E eles têm uma visão empreendedora muito boa. Então, ele soube que se ele industrializasse aquele leite, ele não ia ganhar só 50 centavos o litro de leite, porque é mais ou menos o preço que o agricultor ganha pelo litro. A gente pode pagar R$5 quando a gente vai no mercado. Mas o agricultor ganha 50 centavos. Ele entendeu que aquilo, ok, fez ele melhorar de vida, mas era o momento de a gente buscar mais. E aí a gente não sabe
ou eu acredito que nem todo mundo saiba, que existem muitos programas de governo que dão suporte para a agricultura familiar. E um desses programas, a gente pega esse empréstimo, né? Eles montaram uma agroindústria de laticínios. Hoje eles trabalham mais ou menos produzindo de 100 a 200 quilos de queijo por dia. Que legal. Sim. Vá. Isso é lindo, porque eu disse assim antes, eu diretamente não aproveitei tanto daquele lugar fisicamente, porque eu morei 3 anos ali no assentamento e acabei com 16 anos indo fazer faculdade em Porto Alegre. Eu sempre me sustentei durante a faculdade, mas quando chegou o momento de decidir sobre a aquisição de uma casa própria para mim, só foi possível porque eu tinha o suporte deles. O que eles previam foi superado em expectativas. Isso que é uma coisa legal, assim. Muito bom ouvir uma história literalmente de superação e de êxito, né? E que com muitos valores. Porque é o que eu digo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe de si. Cada um é a sua vivência, cada um é o seu ambiente. E como eu tenho certeza que no próprio acampamento tu vai ter histórias que não são tão bonitas quanto as tuas. Chegou a morar em várias cidades diferentes. Sim. E por que vai mudando? O que é a questão? Por vários motivos, né? A gente precisa de um local que seja apropriado para ter água, para ter essas coisas. Às vezes tem o processo de ocupação que te leva para um outro lugar. Depois geralmente a gente ficava nas beiradas de estrada na grande maioria do tempo, né? A gente foi acampar em 2001, a gente foi assentado em 2006, né? Mas neste tempo saíram outras terras, mas tinham outras famílias que tinham mais tempo de acampamento que acabam sendo alocadas. E uma coisa que eu acho interessante de a gente lembrar é que a terra, ela não é nossa, né? Ela é do governo. A gente tem uma concessão de uso por aquela terra, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente de fora não sabe. Os meus pais produzem, eles investiram em cima dela, né? A partir do lucro que ela deu. Mas essa terra ela não é nossa. Ela é Eu não sabia disso. Ela é uma concessão de uso. Hoje tem-se a possibilidade de tu comprar a terra do governo. E é uma concessão de uso por quanto tempo? Como é que funciona? A gente ocupa a terra para sinalizar que ela não cumpre com a sua função social. A gente não vai se apropriar daquilo. A gente só vai poder usufruir dela a partir do momento em que, sim, o governo adquire ela e nos dá a concessão de uso. Então, assim, a concessão de uso, a minha mãe é a titular, meu pai, eu e o meu irmão somos dependentes, ela vai, enquanto a nossa geração fizer esse processo de sucessão. E teus avós maternos, eles também conquistaram um espaço de terra? Isso. Sim? Uhum. Os meus avós maternos, alguns tios meus, maternos também, e a minha mãe. Eu aprendi depois, principalmente na faculdade, né? Que é um lugar aonde eu cheguei, graças, né, a uma bolsa carência que eles davam ao movimento social, né? Eu cheguei neste lugar. Eu sei que eu chegaria na universidade. Pela mulher que sempre foi, pela criança determinada por isso. Porque os meus pais não deixariam nenhum dos meus sonhos não acontecer. Mas eu não posso negar essa minha trajetória, né? E a trajetória dos meus pais dentro da organização, de comprometimento, me colocaram naquele lugar ali. E outra coisa que eu acho muito simbólica nessa tua história, né? Que tu conquistou a tua casa própria já, né? Conta um pouquinho, assim, dessa... Foi através do teu trabalho? Conta como é que chegou aí. Tá. Mas tem uma trajetória que eu quero entender da Bruna, que sai do interior, vem para Porto Alegre. Quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, que eu faço aniversário na metade do ano, eu já tive que me inscrever no vestibular. E uma criança, né? Um adolescente, 15, 16 anos. E aí tu olha assim, eu sentei na frente e daí eu tinha que escolher um curso. E provavelmente na cabeça dos meus pais eu escolheria algo mais voltado ao que eu já tinha vivido. Algo relacionado à terra, agronomia, veterinária. A própria veterinária. Mas eu sempre soube que este lugar de acolhimento, de cuidado, era o lugar que eu me sentia confortável. Entre as escolhas que eu tive que fazer, eu olhei fisioterapia, me brilhou o olho. Eu não fazia ideia nenhuma da onde eu estava me colocando. Eu me inscrevi, a escolha foi minha. Fiz o vestibular, eu passei e eu vim morar em Porto Alegre com 16 anos de idade. E vivia onde? Eu vivia num alojamento e trabalhava na Cooperativa Central dos Assentamentos do MST. E eu sempre mantive muito perto esse meu vínculo com a MST, porque era o lugar onde eu me sentia acolhida e protegida. Então eu me aproximei das pessoas que tinham uma idade mais próxima de maturidade.
e que poderiam ser, para mim, referências maternas ou paternas, né? E isso é interessante, eu entro na faculdade pensando, eu quero cuidar de pessoas. Mas eu sempre achei que o meu caminho ia ser a questão de promoção e prevenção de saúde. Porque foi isso que eu vivenciei também no acampamento, né? Eu passo a faculdade inteira, ainda inserida dentro do MST, acolhida nesse lugar que me fez família aqui em Porto Alegre também. Podendo ver agora, numa outra maturidade, porque eu já tinha 16, 18 anos, a grandeza do que a educação, a formação e a cultura fazem na tua vida de diferente. Então, eu vivenciei experiências que, mesmo que eu tivesse entrado na faculdade, talvez eu não tivesse experimentado. Eu fiz um intercâmbio para fora do país. Eu fiquei 4 meses na Noruega. Como é que surgiu essa oportunidade? A Noruega tem projetos sociais, eu vou usar. E uma das organizações, que é o LAG, Latin American Group, né? Eles fazem intercâmbios norte-sul, sul-norte, que é noruegueses vêm para cá conhecer a realidade do Brasil, brasileiros vão para lá apresentar a realidade do Brasil. E também fazem intercâmbio sul-sul, que é com outros países da América Central, da América Latina, entre si. Eu fui o intercâmbio sul-norte, eu fui para lá, né? E aí eram 4 vagas para 4 brasileiros e a gente ia apresentar, né? A gente foi bem no período em que a Europa vivia a crise, 2012, né? E o Brasil não sentia tão fortemente, né? Então eles queriam que a gente apresentasse os modelos de agricultura. Mas como é que chegou tu? 4 no Brasil inteiro, né? Como é que foi tu escolhida? Eu estar inserida ainda dentro da organização, fazendo trabalho ativo com a juventude sem terra. Era uma mulher que tivesse entre a faixa etária que é considerado jovem, né? Que agora eu já escapei dessa faixa etária porque é até os 29 anos. Foi pensado no meu nome foi aprovado e eu vou da região sul, representando a região sul do Brasil. Tu falava inglês? A gente fez um intensivo de inglês de 1 mês, mas era para comunicação muito mais social. Tu segue ainda ativa junto com eles? Como é que tá isso? A gente nunca deixa de ser sem terra. Eu sou a Bruna, né? Eu sou fisioterapeuta, sou filha de agricultores e eu sou sem terra. Todas essas coisas são o que fazem eu ser. A Bruna. Justamente. Teve um momento dessa transição que a gente precisa entender aonde o nosso caminho, ele nunca vai ele não vai mais andar um do lado do outro. Ele não necessariamente se separa, mas não vai ser de mãos dadas. No final já da faculdade já começa a ficar mais difícil, porque tem estágios, tem faculdade, tem TCC, então essa minha ligação ela começa a ficar mais difícil. E é uma grande dor, assim. Tu tava falando aqui pra gente várias coisas positivas e exitosas, né, do movimento. Mas num lugar onde tem muita gente, também devem ter coisas desagradáveis, assim. O que tu viu nesse teu período, assim, que te marcou? Fala um pouquinho desse lado que não é... Que provavelmente também te trouxe essa força que claramente tu tem hoje, né? É muito difícil porque no olhar de criança a gente nunca olha para essas coisas, né? E eu tenho muita... não é que eu tenho dificuldade de olhar as coisas ruins. Eu acho que eu fui... condicionada a olhar as coisas boas, né? Se eu tivesse que te dizer uma coisa ruim agora, eu não consigo. Que coisa boa. Agora a gente, chegando aqui na Bruna, fisioterapeuta, né? Intensivista. Eu tranquei um semestre da faculdade e fui pra Noruega. E eu pensei, nossa, as pessoas estão exatamente igual. Só que não, a vida nesses 6 meses aqui viveu. Isso foi um baque. Em que sentido? O que tu notou de diferente quando tu julgou? Quando eu voltei pra faculdade, eu já não tava mais na turma que eu tava inserida. Eu tava num outro lugar. E aí eu pensei, não, eu vou me formar junto com a minha turma. Nem que eu tenha que me formar em 4 anos e meio. Só que eu trabalhava, queria fazer os estágios, o semestre, que era o 6º que eu tinha trancado, e algumas cadeiras do 7º. Isso foi autodestrutivo. E uma das escolhas que eu fiz quando eu volto, o estágio seguinte que eu vinha fazer era dentro do hospital. E eu não me sentia preparada para chegar no hospital. Porque eu não tinha feito a cadeira de pneumo 2, que era do 7º, que aí no semestre seguinte eu resolvi não fazer as cadeiras do 7º e pular para o 8º para acompanhar a minha turma. E eu disse, ok, se eu não vou fazer a cadeira do 7º, mais o pré-requisito, para entrar num estágio extracurricular e chegar no estágio 4 é pneumo 1 e eu tenho, eu vou para o estágio extracurricular no HPS. Eu fui para um HPS e entrei dentro de uma UTI de trauma, com pessoas maravilhosas, fisioterapeutas maravilhosas. Aí eu cheguei lá e fui atender um paciente com a minha supervisora,
que os primeiros dias tu fica com eles, mas depois tu atende sozinho. E foi desesperador. Primeiro o ventilador alarmando. Entrava assim, ó, pedindo, por favor, me dê forças que eu consiga aguentar isso daqui. E eu saía pensando exatamente a mesma coisa nas 2 primeiras semanas. E as minhas colegas estagiárias perguntavam assim pra mim, mas tu vai renovar daqui 6 meses o contrato? E eu pensava comigo, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar 6 meses. Mas eu fazia uma cara de paisagem e dizia, eu aguento isso daqui. Eu me desafiei a isso, eu vou vencer isso daqui. E aí, conforme os dias foram passando, eu entendi que aquilo é prática. Eu acho que aqui foi outro momento em que eu percebo a vida muito mais grande do que ela é. E não pela minha experiência, mas pelas experiências de vidas que eu encontrei ali dentro. E não só dos colegas, principalmente dos pacientes. E aí eu acho que ali nasce o meu amor pelo intensivismo. Eu tinha um recorte de realidade, que é uma realidade social que o MST me deu. No HPS eu ganho um outro recorte de realidade, que é a da realidade urbana, da marginalização, do quanto a desigualdade social traz malefícios para a sociedade. Porque tu não vai julgar quem está lá. Eu nunca faria isso como um profissional, mas eu usei aquela experiência para evoluir mais, ou buscar essa evolução de entender que a fome ela não é responsabilidade de quem passa. Ela é responsabilidade social. Bruninha, tu passa que tu é uma baita lutadora de alma. Não é a questão do MST, que é louvável, mas tu é uma lutadora de alma. E tu acha que às vezes assim, isso um pouco não divide, porque tu nasceu dentro de uma condição mais desfavorável, mas tu tem uma base, tu tem uma luta que é louvável, mas tem tanta gente que não é assim. Daí eu acho que isso ele sobrecai nos 2 polos, né? Como tem uma pessoa que é super abastada e tem um monte e pensa no coletivo e distribui, como tem aquele que se fecha no seu monte, senta em cima do seu baú e nem olha pro lado. Tu não acha que isso também é um problema social? Porque olha uma coisa, eu acho que sim, a fome sim. E a educação? Mas o acesso da educação, ela também é da desigualdade social. A gente olha muito para as exceções. A regra da desigualdade social é que o pobre não tem acesso à educação, à comida, à cultura. E aí a gente não fala do mesmo lugar. Porque a gente não pode exigir que a exceção seja a regra. Eu acho que esse problema de base que eu acho, para mim, eu sou muito favorável, eu trabalho profundamente sobre isso, está na nossa cultura também, de base, que eu acho que politicamente nos enfraquecem muito, nos separam muito, nos polarizam muito, porque eu acho que isso para massa de manobra é muito mais fácil. Então eu vejo essa realidade, eu vivo essa realidade, inclusive. Que o ser humano, eles têm essas grandes forças, esses grandes resilientes que são os que transformam de verdade. E é muito legal quando tu te depara, porque tu inspira. A tua luta inspira. Tu vê isso no teu meio hoje, não vamos falar do MST, com os teus colegas fisioterapeutas, que tu vê o que... deixa que o coleguinha ali faz, e que é uma pessoa que tu parte de um pressuposto que é intelectualizada, culturalmente, acesso, mas tu não vê isso no diariamente. Teu... E isso é uma coisa doloroso. Que é revoltante. É doloroso. Né? Que teve acesso à faculdade, que se formou, mas que olha para o lado e diz, não, isso não é comigo. Eu não sei se a gente pode chamar isso de uma doença, né? Mas eu acho extremamente doloroso a gente olhar esses processos, eu não sei nem que palavra usar para dizer, mas onde a pessoa, eu não acho que ela se perde. Eu não sei o que acontece naquele caminho em que a pessoa, ela não faz o que é correto. Isso, eu realmente não consigo... E é fisioterapeuta, nós não estamos falando da pessoa que está lá no meio, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo nem te dizer aonde é que tá essa falha. É uma falha. Por isso que eu disse, eu vou ser provocativa. Cultural, porque, social. Né? Às vezes a gente assim, igualdade social, igualdade. Mas daí tu vai buscando as camadas, porque eu concordo, e luto.
Não tô aqui de papo, assim, luto muito, tenho esse olhar, venho de uma família simples, tenho hoje uma condição bem afortunada, nunca perdi esse olhar para buscar eu também já entendi que eu não vou conseguir mudar o mundo, né? Mas se eu conseguir mudar um pedacinho dele, já tô fazendo uma grande coisa. Mas aí eu percebo isso. Eu percebo que tá no nosso mecanismo. Vamos ganhar a mesma coisa. Eu disse assim, o médico que se predispõe a fazer 2 plantões, 3 plantões, é aquele que acorda às 11 da manhã e diz, não, eu vou trabalhar médico, advogado, dentista, né? Isso é complexo, eu acho que é bem confuso. E não tem como, vai me dizer que causa que tipo de sentimento no ser humano? Injustiça. Pô, tô aqui me ferrando, trabalhando, né? Então, a área da saúde é uma das áreas mais desiguais. Eu digo mais desiguais porque é a realidade que eu tô inserida, obviamente. Mas a gente tem diferenças salariais, se a gente pensar em dinheiro, que são absurdas dentro das responsabilidades. Porque quem prescreve é tão responsável quanto quem administra. E eu acho que daí vem tudo. Por exemplo, vai pagar uma faculdade de medicina, tanto. Tu vai pagar uma faculdade de fisioterapia, tanto. E aí bota um fisioterapeuta intensivista. Gente, é uma bagunça. A gente, às vezes, tu parar pra pensar, é bom não pensar muito que a gente toma umas sinceramente. Né? Porque é uma realidade. A gente falando aqui dessa realidade e da pandemia que tu viveu, né? Tu disse, a gente conversando antes, né? Tu falou que isso foi... tu deixou claro que isso ainda está em ti. Isso que tu passou durante a pandemia, ainda tu carrega contigo. Fala um pouquinho sobre isso, esse momento dentro dos hospitais e o que isso te traumatizou, te marcou de certa forma. Primeiro me diz como é que te pegou. Em que circunstância tu tava e pum, entrou. Onde é que tu estava trabalhando? Eu saí... Eu me formei e eu já fui para a área hospitalar, porque eu sabia que era a área que eu gostava, tá? Então, desde 2015, eu trabalho numa UTI, mas eu trabalhei em 2 hospitais durante a pandemia inteira. 2 grandes hospitais aqui de Porto Alegre. Eu já vinha, assim, sentindo, porque antes tu tinha feito a pergunta, né? Sabia que a conquista do meu apartamento só viria se eu trabalhasse em 2 hospitais. Porque essa é a realidade de um fisioterapeuta hoje. Então, eu fiz isso. Então, foi assim que eu cheguei, né? Eu venho dessa minha história, eu chego e a partir de agora, eu construo novos sonhos. E luto por eles. Então, eu cheguei, eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar num hospital, eu vi que aquele hospital só não ia me dar o que eu precisava. Eu trabalhei em outro hospital. E eu consegui o meu apartamento, eu consegui fazer a reforma do meu apartamento e hoje eu tenho a minha casa própria. E isso eu enalteço todos os dias que eu acordo, eu preciso agradecer isso. Mesmo que eu enfrente outras dificuldades. Eu aprendi lá no HPS que me brilhava os olhos e o coração, tá dentro de uma UTI. E a partir daquele momento, o que eu vi, o meu propósito é assim, o que eu vou fazer com amor. E se eu estiver fazendo o que eu gosto, eu vou dar o máximo de mim. E eu acho que a pandemia, ela me pega tão forte. Porque quando ela chega, eu já tô num momento que eu tô pensando, ressignificando algumas coisas da minha vida. E uma delas é qualidade de vida. Trabalhar em 2 hospitais é trabalhar de domingo a domingo. Porque quando tu não tá de plantão num, tu tá de plantão no outro. Eu já vinha introjetando dentro de mim essa questão de eu preciso qualidade de vida. E usar aquele ano de 2020 para isso. Para desacelerar, para trabalhar só em um hospital. Porque eu já vinha sentindo que eu tava precisando daquilo, né? Gente, que loucura. E aí, março, eu tomo a decisão de me desligar de um dos hospitais. Março de 2020. Isso. Putz. Dia 9, 10 de março. Dia 14, estoura. Dia 17, a gente fecha tudo. Então, eu já havia comunicado informalmente às minhas chefias. Quando estourou, eu disse assim, não, eu fico. Porque tudo vai estar fechado. Eu conheço as rotinas desse hospital, eu já estou aqui há muitos anos, eu vou ficar. A nossa carga horária é de 5, mas na pandemia, a gente não conseguia sair, 5 horas no hospital, 5 no outro. Se eu entrava às 8 para sair a 1, eu saía às 3. Eu comia alguma coisa, tomava banho, às 5 horas eu entrava no outro. Eu saía à meia-noite, 1h. E eu acho que é deste lugar que eu falo agora. Do burnout. Então, assim, eu já vinha sentindo que alguma coisa não estava bem. Que eu precisava desacelerar. Mas eu me coloquei num lugar de que eu não posso desacelerar neste momento que a gente está vivendo. E eu vivi aquilo
na maior intensidade que vocês possam imaginar. Eu estava completamente sozinha. Porque não tem família aqui. Eu dividi apartamento, eu morei desde 2015 com um grande amigo meu, que agora tá na Austrália, vivendo a sua vida lindamente. Mas naquele momento também não era seguro para ele estar aqui. Ainda mais convivendo com uma pessoa que... Passava dentro de hospital. Abraçava. Eu trabalho dentro de uma UTI Covid até hoje. Apesar de agora a gente não ter tantos casos, de a gente estar num outro patamar, esporadicamente ainda eu tenho um paciente ou outro. Eu vivi não só ali dentro da pandemia, não só como fisioterapeuta. Eu vivi como colega, eu vivi como amiga, porque a gente teve que se abraçar, se acolher. Tava todo mundo isolado. Eu sei que para as pessoas que não puderam sair de casa, foi muito ruim. Mas eu deitava, sonhava a noite inteira que eu estava atendendo. Eu acordava, eu ia atender. E aí, assim, eu acho muito difícil falar, porque em momento algum eu quero cometer o erro de romantizar esse período que foi tão doloroso. A gente tinha que abraçar familiar. A gente tinha que segurar na mão de paciente. Como eu sou fisioterapeuta, eu cuido de toda a parte ventilatória. Depois do anúncio de que ele seria entubado... Tinha que fazer uma despedida, né? Era eu que ficava com ele, organizando. Montando um ventilador, dando um suporte para aquele momento da intubação acontecer. Às vezes era eu que escutava as últimas palavras antes da intubação. Então, tipo assim, é um recado pra família. Não esquece de dizer pra minha esposa que eu amo ela. E que eu quero estar na formatura do meu filho. Às vezes é tipo assim um pedido. Doutor, eu vou sair daqui. Tu me promete que eu vou dormir, mas eu vou acordar. Eu não podia prometer nada. Mas eu também não podia deixar ele dormir. Sem aquela promessa. Foi um momento que eu acho que é difícil contar sem se emocionar. E eu acho que é difícil demais para entender a força que a gente teve que ter para, mesmo na nossa dor, acolher o próximo. Porque aquele próximo precisava muito mais da gente do que a gente dele naquele momento. E é claro que a gente teve muitas vitórias, teve muitas perdas muito dolorosas, mas vitórias muito bonitas. E eu acho que se eu precisava encontrar alguma coisa durante a pandemia que estava me deixando desgostosa, e é aqui que eu tenho cuidado de não romantizar, eu acho que eu encontrei. Porque se em algum momento eu estava perdendo, e esse é o meu maior medo, perder a essência de ser quem eu sou e dar o que eu quero dar, fazendo o que eu estou fazendo, e naquele momento, e porque eu escolhi para minha vida ser fisioterapeuta. Se eu estivesse perdendo a minha essência, acho que de uma forma muito bruta a vida veio e disse assim, ó, fica aqui. Aqui tu vai não necessariamente te encontrar, mas eu acho que sim, de alguma forma eu me encontrei ali. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali, acompanhando aquela intubação, era eu que fazia a retirada daquele tubo. Que momento feliz. Então, sim, teve felicidades. Era eu que colocava para caminhar. Era o meu processo de reabilitação ali dentro que fazia aquela pessoa aprender a caminhar de novo. Nossa. Então, isso é ser fisioterapeuta. É isso que eu amo fazer. Tu tá falando e eu tô pensando, não sei se tu já tivesse a oportunidade de ler Em Busca de Sentido, do médico que ficou pelo menos 4 anos num campo de concentração. É um dos maiores aprendizados da vida que tu tá me trazendo, e eu tô diante de uma pessoa tão jovem, me dando mais é um nocaute de choque de realidade, sabe? Não que a gente não tenha passado esse tempo com toda a empatia do mundo, mas passou de uma forma muito na superfície né? Porque eu tive
amigos médicos, vários amigos médicos com muitos problemas de burnout e na medida do possível eu cansei de dizer, traz seu filho aqui para minha casa. Ou eu me lembro que teve uma que pediu, pelo amor de Deus, era água sanitária para lavar os jalecos, que não tinha. A gente, né, ajudava de uma forma, mas tem uma coisa dele que ele fala, Bruna, que se tu quiser ler esse livro, é fantástico. Uma pupila dele, a Edith, que é a bailarina Edith Eger, a bailarina de Auschwitz. Eu estou lendo esse livro. Ele é o mestre dela. Ele é a inspiração, estou lendo né? esse livro agora. Que ele diz o seguinte, no final do livro, posso te dar um spoiler? Não. Não posso? Não. Ai. Eu lerei o livro, porque eu ganhei de aniversário a bailarina de Auschwitz. Não eu pode, estou lendo, não, eu tá. estou Então, devorando. eu não do defino livro, nada, né? Que eu odeio spoiler. Não, eu também é a não, Bruna por isso que eu pergunto define. antes. Mas o final do livro, então fica aqui. Não vou te contar, eu conto depois, sem que a Camila escute, nem a Bruna. A mensagem que tem é 100% igual à tua frase. Que se eu tivesse perdendo a minha essência, eu estaria perdendo o sentido da minha vida, porque o nome do livro é Em Busca de Sentido. E isso é uma coisa que serve para todos nós, é uma grande lição assim, e eu fico muito feliz em estar tão perto de porque ele não o conhecia, eu só o admiro platonicamente, não teve, enfim. Mas de estar tão perto de uma situação muito semelhante, claro que nós estamos falando também de uma situação extrema, que é onde tu perde toda a tua dignidade dentro de um campo de concentração, porque tu passa pela solidão, tu passa pelo abuso físico, tu passa pela fome, tu chega no extremo, né? Que a pandemia, em muitas circunstâncias, é um extremo. Mas o quanto a gente, independente das circunstâncias que a gente vive, o quanto às vezes as mensagens intrínsecas, elas são as mesmas. A gente tem que estar atento, né? A essas mensagens. Todos nós. Essa conversa contigo, ela tu é uma guria, né? E é assim, a tua força, tudo que tu trouxe aqui é impressionante, eu diria. Aqui a gente tem essa caixinha e são perguntas do pessoal da internet, que a gente já colocou lá no Te Contei. E aqui eu vou tirar então pra ver o que a gente te pergunta. Como funciona o apoio, influência política junto aos líderes do movimento Sem Terra? Isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, pra gente encerrar. Duas coisas que eu tenho pra te perguntar. Uma delas é se tu ainda acha que vive algum preconceito em função disso. E a outra coisa é essa. Qual a interferência política dentro do movimento? Sobre a questão do preconceito, tá? Acho que a gente aprende a evoluir, né? E talvez a criança de 9 anos não tivesse consciência disso. A gente nunca tá livre de sentir algum tipo de preconceito. É como eu vou lidar com aquilo que vai chegar em mim. Hoje eu já lido de uma forma totalmente madura, né? E eu entendo que aquele preconceito não diz respeito à pessoa que eu sou. Porque para ela ter algum tipo de percepção de quem eu sou, ela tem que minimamente me conhecer. Então, assim, eu preciso, e eu busquei fazer isso, que as pessoas conhecessem quem é a Bruna, para daí entender que a Bruna era a Bruna, mas ela era sem terra. Hoje ela é a Bruna que é fisioterapeuta e que está lidando com os traumas pós-pandemia, né? Dentro da organização, a gente tem uma linha, né, uma corrente, né, que é do marxismo. E a gente precisa entender que é muito mais do que política partidária. A gente tem que entender e tem que desmistificar a política na nossa sociedade. A gente precisa falar de política. Falar de MST é falar de política, falar de comida é falar de política, falar de educação é falar de política. Para além de partidos políticos. Pena que eles se apropriam muitas vezes. Esse também é o problema. Então, assim, eu sei que essa pergunta vem, né, numa linha de pensar assim, a gente tem políticos que abraçam a causa e tem políticos que são contrários. Sim, nós temos partidos com a cara da causa, parece partidos contrários à causa, né? Mas se a gente começar a olhar de que a nossa causa deveria ser um mundo mais justo e mais igualitário, as pessoas iriam perceber que essa é a causa do MST. Mas hoje tem essa como é que é? Eu acho que tem a influência porque a gente vive num mundo muito politizado, monopolizado de dois extremos.
Porque se tu parar para pensar, os maiores assentamentos do MST foram feitos no período do Fernando Henrique Cardoso, que não tem a cara do MST, mas entendeu o processo. Ele era um grande político. Ele era sociólogo de base. Tem isso mais forte hoje porque a gente vive extremos. Mas a gente não pode pensar nos extremos do tipo assim, governo X está no poder, é apoiante. Não. A gente tem que entender que ele é quem tem que estar ali para responder aos problemas sociais. Se os problemas sociais são a falta da terra, eu não vou deixar de lutar porque ele é um apoiante. Eu tenho que entender que tem alguns lugares que é mais fácil de dialogar. Sim. Mas que o diálogo não... Não cessa porque muda o governo. Isso. Então, acho que é isso. Acho que a gente vinha também de um governo que não existia um diálogo. Não me coloco aqui para fazer menção política, mas para quem viveu a pandemia e toda a negligência, é extremamente doloroso. Sim, tu viveu intensamente ambas as realidades que a gente está. E é doloroso porque tu fala de um lugar onde quem deveria estar te dando suporte parece não ter o mínimo de noção do que realmente acontece. É difícil, né? A gente acaba sempre chegando na política, né? Mas política, tudo é política, exato, né? foi o que a Bruna acabou de dizer, né? Mas a gente precisa desmistificar a política partidária, que ela é... Mas é a mesma coisa, aquilo que eu devo decair. Fisioterapeuta. O que tá lá e o que disse que eu não vou, não sou obrigado, que teria aceitado a demissão, ou que teria mantido. E o político. O político que é podre e o político quer tentar fazer. E vou te dizer, muitas vezes aqueles que estão lutando por tentar fazer a máquina girar, quando se depara com a resistência ali de contra, cansa. Eu já vi. Cansa, com certeza. Eu vi com os meus olhos, porque eu tive familiar trabalhando na política. Eu disse, vai morrer, vai infartar. Porque é uma coisa insana. Tu quer ver um sinal que eu acho interessantíssimo de políticos? Quando a gente vê um político... Que, em geral, eu não ponho a mão no fogo por político, né? Mas assim que a gente entende que ele é sério, o quanto ele envelhece em 4 anos, gente. Bom, temos que encerrar, Bruna, assim, uma conversa que a gente falou de burnout, pandemia, resiliência, força, luta. Entendimento, preconceito. Gente, que conversa rica. A Bruna tem só 30 anos, né? A Bruna já tem 30 anos de... Essa velha Bruna de 30 anos aqui. Não, mas sábia. Foi uma conversa eu acho que de muito aprendizado, muita emoção, Bruna. É tão bonito te ver falar. E acho que tem um pouco aquilo que a Si falou, assim, tu é diferenciada, né? A tua história, tu é uma menina de muitas transformações na vida, né? E sempre encarou essas transformações. Inspiração pro teu meio. Muita. Né? Sempre olhando o lado cheio do copo, sendo esforçada. Tu deve te cobrar muito, né? Já ficou claro isso. Provavelmente tem que pegar um pouco mais leve contigo mesmo, mas assim, a tua história é admirável e foi um prazerzaço, né? Te ter aqui. Que bom, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sintam-se convidadas se vocês quiserem conhecer um assentamento do MST. É longe daqui, mas eu acho que é uma experiência riquíssima. Aqui perto tem várias experiências. Para mim foi muito gratificante essa troca também. Eu não falo muito de mim, nem tão profundamente, porque a gente... tá sempre na correria, às vezes a gente fica mais envolvido nos nossos núcleos de amigos. Tu fala tão bem que tu tinha que falar para mais pessoas, assim, é inspirador te ouvir falar. Obrigada. Feliz que tu nos contou. É verdade. Obrigada, meninas.